Olá pessoal, muito boa tarde. Está começando mais um Esporte Amazônia Expresso 2014. Para falar de Copa do Mundo, para falar de Cuiabá, no Mato Grosso, onde é a Arena Pantanal, que foi inaugurada com 0-0 entre Misto e Santos pela Copa do Brasil. E também para falar sobre a Arena Amazônia Vivaldo Lima, que terá mais um jogo teste. Agora, talvez, o principal jogo com capacidade quase que máxima. São 44 mil lugares, 40 mil foram disponibilizados para o jogo pela Copa do Brasil, pela primeira fase, jogo de ida entre Resende e Vasco da Gama. O convidado de hoje, um dos nossos convidados, é o Joaquim Alencar. Ele é empresário do ramo do meio de futebol. Joaquim, seja bem-vindo a mais um Esporte Amazônia Expresso 2014. Marido, muito obrigado por mais um convite. Estou aqui pronto para falarmos de futebol, de Copa do Mundo, do assunto que você quiser tratar em relação ao futebol. O Joaquim daqui a pouco vai ter que explicar qual o segredo para de um lugar na cidade deslocar tão rápido e chegar a outra zona da cidade. Ele faz parte do programa, sempre está nos bastidores, comanda o Esporte Amazônia. Na primeira edição é o Ronaldo Lima, produtor, coordenador, gestor, repórter, ex-goleiro do Libermorro. Tem uma história também, né, Ronaldo? O Ronaldo estreou no Libermorro. É verdade, quando você estreou no Libermorro, jogou a sua última partida, na verdade, jogou no Juvenil. Na Arena do Betanhão, próximo ao Campo do Noroeste. Na Zona Sul, ao lado, vizinho ali. Seja bem-vindo, Ronaldo. Marido, boa tarde, Joaquim, boa tarde ao professor Gilmar também hoje aqui conosco. E o nosso objetivo é esse, né, Marido? Poder vir aqui, poder explanar um pouco sobre a questão esportiva da Copa do Mundo no Brasil e, é claro, da Copa do Mundo em Manaus. E a questão do Libermorro é um clube que eu tenho um carinho muito grande, até mesmo porque praticamente nasci e me criei no bairro Morro da Liberdade, onde inclusive hoje ainda é a sede do Tigrão do Morro, né? Que hoje... Tigrão forte. Hoje está pouco miando, mas enfim, é um clube que eu tenho um profundo carinho. Eu costumo dizer que eu sempre vou torcer para o Libermorro, apesar do momento que ele está passando, e quem sabe aí, nos próximos anos, surge uma luz no fim do túnel e ele possa voltar, porque o nome forte tem, um mascote forte também tem. Quem sabe ele volta a mostrar suas garras novamente. Boa tarde, Marido, mais uma vez. Legal. O Libermorro, a propósito, quem sabe pode ser uma das novidades para o segundo semestre. Vou parar por aqui porque somente isso eu posso falar. O professor Gilmar Couto é um dos nossos convidados de hoje. Gilmar esteve à frente de um projeto início do ano 2000, que era a Universidade Campeã, que não existe, né, Gilmar? Existia uma parceria entre o Libermorro, a Sociedade Recreativa Esportiva Libermorro Futebol Clube, que o nome é tão grande, é muito grande, com a Proeste pela Universidade Federal do Amazonas. Seja bem-vindo, Gilmar. Obrigado, Marido. Obrigado também ao Ronaldo, Joaquim, um abraço. Obrigado a todos vocês que nos acompanham aqui no Amazonsat. A gente fica muito feliz de falar do Libermorro, né? Libermorro que foi uma passagem bacana. Nós tivemos 5 anos à frente do Departamento de Futebol. E aí, como nós falamos em tudo, gestão é fundamental, né? E aí nós entregamos de volta o clube para a presidência. A presidência pediu e aí nós entregamos com muito pesar, porque foi um projeto que fez um sucesso muito grande na nossa região. Mas aqui, e aí o Joaquim conhece muito bem essa história, as pessoas continuam enganando, né, quando se fala de futebol. E aí me disseram uma vez que era melhor ficar com os pedófilos do que ficar com o responsável, o professor responsável. Então a gente acabou entregando. E aí já ouvi isso em alguns outros clubes, é uma tristeza muito grande, porque nós, no momento que nós vivemos, esse momento da CPI da pedofilia, quando eu ouço isso, eu me entristeço, porque nós estamos falando de Copa do Mundo e nós não temos um futebol forte. Vamos lá, vamos falar de Copa do Mundo e aí, aos poucos, vamos destacar essas questões que são pertinentes ao nosso desporto, ao nosso futebol e, principalmente, né, esse momento bacana, esse momento bonito, que todo mundo reclama, marido. Pô, mas está aí, está gastando bilhões e não sei o quê, mas vem cá, por que não fizeram essa confusão antes? Por que na hora de votar as pessoas não prestam atenção em quem vota? É isso. Esse é um legado socioeducacional que só não vai aproveitar quem não quiser. Nós estamos vendo a Arena da Amazônia lotada em todos os jogos. Ontem, lá no Mato Grosso, também estava lotado. Então, é assim. Esse é o legado que vai ficar para a população brasileira. Lembrando que quando ocorreu uma manifestação sobre a situação da demolição do Vivaldo Lima e construção da Arena da Amazônia, eu me recordo bem que eu acompanhei de perto o processo. Existe um instituto, que é o Instituto Amazônico de Cidadania da Amazônia, o IACI, que tem como presidente o Hamilton Leão, e na ocasião uma série de pessoas de vários segmentos da sociedade,
em pessoas renomadas e pessoas anônimas, iniciaram esse processo que 2 parlamentares resolveram abraçar e que depois houve uma interpretação equivocada de que esses parlamentares é que teriam iniciado a campanha. Na verdade, eles agregaram forças ao projeto. Uma outra oportunidade, a gente vai falar a respeito disso aqui no programa. Porque hoje nós teremos a participação do treinador português Luiz Manuel Correia Guerreiro. Ele está em Lisboa, trabalha na 2ª e 3ª divisão de Portugal, e deveremos também ter a participação do Leonel Souza. O Leonel Souza, ele é presidente da Federação de Futebol 7 em Rondônia e é um dos diretores da Confederação Brasileira de Futebol 7. Há pouco ele me confirmou essa informação e pretende organizar, ainda este ano, no fim do primeiro semestre, uma competição na região norte a pedido da Confederação. E nós vamos, via Skype, tentar um contato com o Leonel para que ele possa falar a respeito disso. Mas o Joaquim está aqui conosco mais uma vez, há um motivo. Hoje é dia 2 de abril, o Joaquim esteve aqui às vésperas da partida de inauguração da Arena, que foi entre Nacional e Clube do Remo, empate 2-2, que eliminou o representante do Amazonas. Mas que existia um apelo, uma justificativa do convite a ele, por conta da comemoração dos 34 anos da partida do maior público, apontado por alguns, ou um dos maiores públicos que já adentrou o Vivaldão na ocasião, que foi Fast Clube e Cosmos. O Joaquim volta agora por um momento também associado, não a essa data, mas o dia 5 de abril, que é quando se comemora 44 anos em que o Vivaldão foi oficialmente, ou se descerrou a faixa, enfim. Porque houve um jogo em 69 entre seleção amazonense e seleção brasileira, mas no dia 5 de abril de 1970, Joaquim, o Vivaldão abriu as suas portas e passou a escrever a sua história para o futebol amazonense e para o futebol brasileiro, com equipes como o Fast Clube, que você já esteve lá, com o Atlético Rio Negro Clube, que hoje, em 5 anos, caiu 3 vezes para a 2ª divisão, mas que deve voltar esse ano, disputando a 2ª, com o próprio Nacional, enfim, com clubes, o próprio Holanda, que foi o último, e o São Raimundo, no seu melhor momento do futebol do Amazonas, na 2ª divisão. Voltando ao assunto, Arena Amazônia e Vivaldo Lima. Como você tem visto esses últimos jogos, como você tem visto o comentário, nós tivemos uma Copa Verde aqui, em que se tomou todas as dependências do anel inferior. Nós tivemos um jogo do Campeonato Amazonense, em que não teve toda a arena, o anel inferior tomado, mas teve a presença do interior, segundo o policiamento, maior do que os torcedores do Fast Clube. A arena ainda é grande o futebol amazonense tem demanda para atender ao que a arena pretende? Amarildo, a arena ela é muito grande, como é grande o estádio Bernabéu, lá do Real Madrid, o Estádio da Luz e assim por diante. Porém, o que tem que ser grande também aqui do futebol amazonense é a cabeça dos dirigentes, que tem um percentual de dirigentes que querem realmente fazer algo pelo futebol, querem engrandecê-lo. E uma grande parte não tem cabeça para isso. Eu já falei para você várias vezes. O futebol, na minha modesta opinião, ele requer de uma pessoa que vai dirigir, vai ser um gestor de um clube de futebol, ele quer conhecimento da causa, do assunto futebol, prestígio e dinheiro. Mas tem um item que é fundamental, que a maioria dos dirigentes de futebol brasileiro não tem. Você tem que ser empreendedor, muito mais quando nós estamos tratando aqui do norte do Brasil, que é um lugar esquecido, um lugar que ninguém dá valor. Só quem dá valor para isso aqui somos nós que moramos aqui, somos filhos daqui e que aturamos esse calor, esse mormaço. O Mr. Roy, lá, o treinador da Inglaterra, e entre outros que já tinham reclamado antes também, o auxiliar técnico da seleção da Alemanha reclamou, e outros. Bom, ele nem sabia o que ia jogar em Manaus e já reclamavam do calor dos trópicos. Inclusive foi satirizado pela Banda da Bica lá, muito bem feita aquela cantarola lá dos meninos da Banda da Bica, satirizando o Mr. Roy. Então, a Arena, ela comporta, só que na minha opinião também, ela não devia ter, o estádio de Vivaldo Lima não devia ser demolido, a Arena devia ter sido colocada lá do outro lado, lá no Iranduba, para que o progresso viesse para aquela parte do Amazonas, de Manaus, ali, aquela parte periférica ali, além de ser um anexo. Por exemplo, Nova York, se você for no estádio,
é ao lado, não é em Nova York que fica o estádio, fica em New Jersey. E assim posso dar outros exemplos. Então, o Progresso ia também atender essa parte lá do Iranduba, que está bem progressiva, com a ponte. Já deviam também ter feito lá aquela Manoel Urbano, lá a sua duplicação, quando da obra da ponte, para que realmente não tivesse lá interditado, com problema como acontece, inclusive, até hoje. Então, na minha modesta opinião, porque, Amarildo, hoje você vai ver que foi vendido, todos os ingressos foram disponibilizados. Eu, modéstia à parte, aproveitando o ensejo, fui agraciado com 5 ingressos que o Roberto Dinamite mandou me entregar aqui para que eu fosse assistir o jogo do Vasco, a convite do Vasco. Foi jogador do Rio Negro. Ele teve um ampassant. Mas teve do Rio Negro. No auge do futebol amazonense, e também teve aqui como outros craques. Então, o Roberto convidou a mim, convidou o Sérgio Benarroz e nos mandou entregar 5 ingressos. O de Sica também mandou me entregar ingressos, me convidou para que fosse lá na arena. Vamos dividir aqui, né? Não, mas aí, como eu ganhei os 5 ingressos, e só eu na primeira pessoa singular, e o Serginho, né, dos dois, aí nós demos um para o filho do Serginho, outro para a esposa dele, e um outro, mais 2, que o de Sica deu, eu vou dar para o doutor Cândido Honório Ferreira Filho, que ele vai levar os filhos dele, que são de esportistas vascaínos, inclusive o Natan, que tem 6 anos, e mandou o Candinho o termo é esse mesmo, mandou o Candinho me ligar, me cobrando a presença dele no estádio. E eu então disse a ele que o Roberto Dinamite tinha dado esses convites, e o de Sica, e eu ia repassar aos amigos, como eu acabo de fazer. Inclusive, aqui... Pronto, tá aí, vai distribuir. Aqui eu ainda tenho 2, Então, para você ver o que falta ao futebol amazonense, professor Gilmar, você que é outro lutador também do futebol, o Ronaldo, um apresentador de televisão, uma pessoa que está ligada ao esporte, desde o Libermorro, o Amarildo, que é um dos maiores conhecedores do futebol brasileiro, mundial também. Inclusive, eu quero parabenizar aqui o filho do homem, agora me fugiu o nome dele, do Felipe Dal Júnior, que faz com que a Amazônia tenha um programa sendo apresentado por você, Amarildo, que é um conhecedor profundo do futebol, das pesquisas, do que está rolando no mundo do futebol, no mundo realmente do futebol. Então, nós precisamos de gente como você, como o Felipe Dal Júnior, que acredita. Inclusive, como nós torcemos aqui o Flamengo em 96, nós demos, passado no papel, sem custo nenhum, para que fosse transmitido pelo Amazonsat, Fast Flamengo 96, para toda a Amazônia. Só que o Amazonsat não chega só na Amazônia, ele extrapola os caminhos, chega até o exterior, porque vários amigos meus, quando eu apareço aqui na televisão, eles me ligam falando, gente que mora no exterior. Então, a Amazonsat é uma potência realmente em termos de comunicação. Aí, portanto, a presença do Joaquim Alencar, a produção, quando tiver já o contato com o treinador português, o Luiz Manuel Correia Guerreiro, a gente já pode manter esse contato com ele via Skype e, assim, ele poder trazer a impressão, já trouxe essa impressão na Rádio CBN Amazônia sobre como Portugal, a imprensa, os treinadores, o povo português está vendo essa visita de Portugal no jogo contra os Estados Unidos no dia 22. Eles chegam sexta-feira, sábado reconhece o gramado e no domingo enfrentam à noite. O jogo foi remanejado, houve uma mudança no horário. É interessante, dos jogos em Manaus, apenas um não sofreu alteração, da Suíça e de Honduras, que permanece no horário das 14 horas. Também tem isso, quem não chora não mama, né? Os ingleses choraram antes mesmo do sorteio. Mas tem a questão também da televisão, né? Essa mudança ela também foi proposital, ninguém pode se enganar que isso não foi feito nesse sentido. Nós sabemos que a televisão ela tem uma influência muito grande e isso foi cobrado porque nós vamos viver um horário diferenciado. Se fosse ao meio-dia ou às 13 horas, como estava pensando, ia passar lá na madrugada. Então, isso também tem muito a ver com a televisão. Aí, quando o Joaquim fala da força do Amazonsat, não dá para esquecer essa importância, né? Então, a gente destaca realmente a importância de um meio de comunicação que acaba influenciando no horário dos jogos da Copa do Mundo. Então, tem que ressaltar isso aí. Quero destacar também, Ronaldo, Amarildo e Joaquim, que foi feito um estudo aqui em Manaus, o Dr. Turíbio veio para cá, para Manaus, para ressaltar que este calor insuportável, não apenas aqui de Manaus, mas do Brasil como um todo, né, ele faria mal para os jogadores de futebol por conta do aumento da temperatura dos jogadores no campo de futebol. E isso não acontece apenas aqui em Manaus. Esse estudo foi feito em São Paulo, foi feito no Ceará, foi feito em Manaus,
e outra cidade que eu não estou lembrado agora. Então, não é só aqui em Manaus que é quente. Nesse período, não é só em Manaus que é quente. Então, a gente tem que acabar com a história. E quando o Brasil foi campeão aí nos seus títulos, não se preocupava com isso. O México é extremamente quente. Os Estados Unidos, naquele período da Copa do Mundo, foi extremamente contra. Então, isso é uma conversa fiada, né, para quem não tem o que mostrar. Quero destacar, e aí quero me contrapor à opinião do Joaquim, quando ele diz o seguinte: eu fui contra a demolição do Vivaldo Lima, eu fui a favor. Por quê? Porque o Brasil recebeu um caderno de encargos. Por receber esse caderno de encargos, o Brasil não estava com a forca no pescoço, nem com a faca no pescoço. Aceitou de pronto receber a Copa do Mundo, e nós, Amazonas, queríamos e fizemos uma disputa muito grande com o Pará. Eu lembro muito bem que a disputa ia ser aqui em Belém ou ia ser aqui em Manaus. A partir do momento que nós acatamos receber a Copa do Mundo, e não somos subsede, como tem gente ignorante que acaba falando, nós somos sede da Copa do Mundo de 2014, nós tínhamos que aceitar o caderno de encargo. O caderno de encargo diz o seguinte: eu teria que ter um estádio num local central da cidade de Manaus, e era o Vivaldo Lima. Agora, nós que vivemos, Joaquim também vive do futebol amazonense, conhece muito bem o futebol amazonense, Ronaldo, que já esteve também nos bastidores, Amarildo, que sempre estava ali pelo túnel, sabia que o estádio Vivaldo Lima era cheio de problemas. Era cheio de problemas. Nós andarmos por aqueles túneis ali, e realmente nós tínhamos dentro do Vivaldo Lima, e hoje não tem mais, um vertedouro de água que enchia os tanques, os túneis das equipes. Então, veja, tinha que ter uma bomba funcionando frequentemente, porque senão alagava o túnel e poderia subir para o campo. Então, entre derrubar e entre arrumar, fazer aquele puxadinho que nós fazemos nas nossas casas, e construir um novo, era melhor construir um novo. Então, por isso que eu fui a favor, fiz uma campanha constante por conta disso, e fiz uma campanha após, para que nós tivéssemos o nome do estádio Vivaldo Lima preservado, como é hoje. Então, a Arena da Amazônia é Vivaldo Lima. Por quê? Porque nós temos a oportunidade de ter um estádio com a memória, né, de um grande dirigente, com uma pessoa importante aí para o futebol amazonense, está preservado. E temos uma arena. Por que não uma Arena da Amazônia? Por que não uma Arena Vivaldo Lima com essa qualidade que tem? Hoje, a nossa arena é uma das mais bonitas do Brasil. E não tem como dizer o diferente. Nós temos um estádio maravilhoso, um estádio competente para receber jogos, e vai faltar também competência, como falou o Joaquim, para administrar, porque serão em torno de R$500 mil por mês para dar manutenção daquilo lá. Então, tem que ter competência também para poder administrar esse estádio. Bem, nós vamos agora a Portugal fazer um contato via Skype com o treinador de futebol português, Luiz Manuel Correia Guerreiro. Luiz Manuel, tudo bem, Luiz? Seja bem-vindo. Já à noite em Portugal, aqui em Manaus, agora vejamos pelo horário 17 horas e 1 minuto, acrescentando mais 5 horas, são 21 horas, 22 horas. Tudo bem, Luiz? Seja bem-vindo ao Esporte Amazônia Expresso 2014. Desde Lisboa até Manaus. Aqui em Lisboa são 22 horas e 1 minuto. Eu estava a ouvir o vosso entrevistado e digo que o ouvi com muito gosto e comungo daquilo que ele disse, porque por vezes isso é a desculpa do mau perdedor, quando se invoca situações extras de futebol para que a equipa não possa ter os seus resultados. Eu posso recordar um momento de uma equipa aqui nossa do Futebol Clube do Porto, que foi jogar a final do campeonato de clubes, e estávamos aqui na primavera-verão, e eles foram jogar a Tóquio com neve, e não foi por isso que o Porto não deixou de ser campeão. Percebem o que eu quero dizer neste? Está aí, a situação de o treinador Eichsfeld da Suíça ter dito que ir jogar para uma selva amazónica, eu penso que foi uma crítica muito agressiva, porque ele de certeza absoluta que não sabe o que é que estava a dizer naquele momento, porque as equipas neste momento da alta competição e profissionais como são, têm que se preparar para jogar em qualquer estádio, em qualquer clima, porque as suas equipas são altamente profissionalizadas e têm que estar preparadas para isso. Por isso é que há a retaguarda que prepara estágios, que prepara os fusos horários, que
prepara todas estas situações para que a sua seleção, para que a sua equipa, quando chegue a esse local, tenha uma prestação condigna do valor da sua seleção. Aí a participação do treinador português, o Luiz Miguel Corrêa. O Luiz Miguel está em Lisboa e trabalhou em Açores. Hoje ele está em Lisboa. Recentemente, na segunda-feira dessa semana, reuniu com a Associação dos Treinadores Portugueses e nós resolvemos trazer essa impressão dele. Ele nos ouve muito bem, o Ronaldo, o próprio Joaquim, o próprio professor pode fazer uma pergunta que ele vai interagir conosco tranquilamente. Ele pode naturalmente interagir conosco. Até aproveitando... Fica à vontade, pode falar. Sim, eu posso dizer, aquilo que eu ouvi e constatei foi que a nossa seleção neste momento, e tanto o Paulo Bento não está preocupado de ir jogar a Manaus, ter o seu centro de estágio em Campinas e jogar em São Salvador e depois jogar na Brasília. Ele neste momento tem um staff que está a cuidar de todas as situações, porque a nossa seleção começa com um estágio no dia 26 a 30 de maio em Óbidos. Em junho já faz calor aqui, já tem uma temperatura muito boa. Depois, salvo erro, 2 de junho, parte para o norte da América para fazer uma adaptação ao fuso horário. Regressa, ou seja, viaja para Campinas a 10 de junho, salvo erro. Tem um jogo em São Salvador com a Alemanha, o primeiro jogo. Portanto, são tudo situações em que realmente a retaguarda e os homens que se preparam para que uma seleção possa condigna representar o seu país e não estar com estas críticas que o suíço, o selecionador suíço fez e que o Oxon também da Inglaterra mas que neste momento já constatou não é bem assim, que já está, portanto, satisfeito com o local, com a cidade que vai os receber. Portanto, as pessoas, às vezes, antes de fazerem as críticas, devem ponderar naquilo que estão a fazer. De qualquer maneira, eu penso, com a minha experiência como treinador, 30 anos de experiência numa academia, onde eu estive na melhor academia da Europa no Sporting, como treinador principal de algumas equipas secundárias, eu penso que o treinador, neste momento, e o selecionador deve pensar maduramente quando tem uma competição naquilo que vai dizer, para que não ferir as pessoas como este treinador suíço feriu, portanto, as pessoas de Manaus e especialmente o futebol, o futebol é que está em causa. Bem, eu acredito que a gente está com o horário já estourado para o intervalo, a gente já se posiciona para o intervalo, mas eu quero agradecer a participação do treinador português Luiz Manuel Corrêa Guerreiro. Luiz, aproveitando para finalizar, quais são teus planos para esse segundo semestre, pós-Copa do Mundo, do treinador que está em Lisboa? A maior alegria que eu tinha era ir ver Portugal a Manaus. E a segunda era, realmente, que é um desejo que eu tenho, era ir trabalhar, juntar-me aí a 3 colegas meus que estão aí a trabalhar e com alguns com sucesso, para demonstrar realmente a minha competência e a minha paixão pelo futebol, porque eu sei que no Brasil há muita matéria humana para trabalhar e eu, com a minha experiência, de certeza absoluta, queria ajudar algum clube que precisasse dos meus serviços. E estou convicto e tenho fé que um dia ainda irei para Manaus trabalhar ao serviço do clube que precisar da minha colaboração. Muito obrigado, Luiz Manuel. Vamos ao intervalo, pessoal. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência com você, com o Esporte Amazônia Expresso 2014, facebook.com/Esporte Amazônia. Visite a nossa fanpage e deixe o seu comentário, facebook.com/Esporte Amazônia. O Esporte Amazônia Expresso 2014 volta em instantes.